Nossa República está de volta conversando hoje com Ana Peterlini, a promotora de justiça mais conhecida por sua atuação em relação ao meio ambiente. Já foi até secretária de Estado. Doutora Ana, a senhora me respondia sobre essa dificuldade de combater a ilegalidade no desmatamento. Nós estamos vendo hoje o Brasil sendo duramente criticado pela comunidade internacional por conta da questão do desmatamento na Amazônia. Em Mato Grosso tem uma porção amazônica considerável, com cidades, lamentavelmente, são cidades que são cujo desmatamento é reiterado todas as vezes, é recorrente, né? Todos os anos a gente tem problemas com queimadas nessas regiões, região de Colniza, por exemplo, só para citar um. Como é que se vence isso? É processo, é tempo, não desistir de fiscalizar? Como que é? Prisão funciona? Como eu estava dizendo, Mauro, só os instrumentos de comando e controle sozinhos não funcionam. Nós precisamos do mercado, nós precisamos de consciência, né? E nós precisamos também, e eu sempre defendi isso, né? Já que nós somos o pulmão do mundo, a Amazônia está aí no cenário internacional, com uma relevância e uma importância que é própria, porque ela realmente tem uma importância ecológica muito importante, muito interessante para o mundo todo, mas nós precisamos atribuir não só valor ecológico ao que nós temos, nós precisamos também de valor monetário. Então, remunerar a preservação é muito importante. Nós temos que dar incentivos econômicos, nós temos que fazer pagamento por serviços ambientais, nós temos que criar esse mercado de compensação, que só assim, infelizmente, quando dói no bolso ou quando é uma alegria para o bolso receber recursos pela preservação, é que nós certamente vamos garantir a preservação e a conservação dos nossos recursos naturais. Esse é um outro lado da moeda, né? A recompensa pela preservação é uma coisa interessante, já vem sendo discutida há algum tempo, mas também é difícil de ser implantada, né? Ainda que a comunidade internacional, principalmente países europeus, investam muito em projetos, em fundos de preservação aqui no Brasil, da Amazônia, sobretudo, mas você vive sempre uma situação em que o produtor acaba bancando o custo, e reclama muito, de bancar o custo da preservação, sozinho. Então, Mauro, eu sou uma otimista nesse tema, sabe? Eu tenho visto, assim, iniciativas já dando certo. Eu acho que o Acordo de Paris e as legislações e os compromissos sobre as mudanças climáticas têm repercussão direta, na preservação, notadamente da Amazônia, da floresta. Então, eu acho que nós já demos alguns passos no sentido de alcançar a recompensa financeira, por esses ativos que nós temos no nosso estado. E, independente de comunidade internacional, de programas de REDD+, de carbono, nós temos, sim, alguns instrumentos que vão servir como pagamentos por serviços ambientais que podem criar um mercado de compensação. O Código Florestal ele trouxe esses instrumentos. Nós temos, por exemplo, algo que eu acho muito factível, que são aquelas pessoas que preservam, além do exigido pela lei, além do percentual de reserva legal, elas podem emitir cotas ou fazer contratos ou fazer servidão por esse excedente de reserva legal, e isso criar um mercado de compensação, porque tem muita gente com passivo de reserva legal a ser compensado, seja em Mato Grosso, nós somos, em Mato Grosso, ao mesmo tempo, o que tem o maior passivo de reserva legal a ser compensado, e somos também que temos grandes ativos. Então, assim, nós temos um mercado muito interessante aqui, para ser incentivado
né? Então, assim, aqueles que, de repente, têm déficit de reserva legal em outros estados da federação, poderão vir compensar no nosso estado. Então, nós temos, sim, uma possibilidade muito real, né, que esse mercado, em breve, possa estar contemplando aquelas pessoas que preservaram, né, e que têm ativos florestais para receberem como pagamentos por essa preservação. Até porque esses mecanismos hoje são melhor compreendidos, né, doutora? Hoje o produtor rural, que está lá no campo produzindo soja, milho, algodão, enfim, ele está conectado com o mundo, com a Bolsa de Chicago, de Nova York, enfim, ela acompanha todo o processo produtivo de uma maneira altamente tecnológica, quer dizer, com muita informação. Então, toda essa discussão, que é uma discussão relevante para Mato Grosso, a senhora falou muito em ativo e passivo, e realmente, quer dizer, o meio ambiente é um ativo extremamente importante para Mato Grosso, para os produtores rurais. Os nossos produtos deveriam ser melhor remunerados só em função da preservação que o Estado tem. A senhora concorda com esse dado oficial? 40% de área utilizada pela produção, pela cidade, pelas estradas, com 60% de preservação, e aí, claro, considerando terras indígenas, considerando áreas de proteção permanente, reservas legais e tudo. 40 a 60 é um número bem razoável, não é? É um número razoável, sim, e é um número real. Eu vejo muita gente desafiando ou contestando esses números, mas eles são reais, né? Nós temos terras indígenas, temos unidades de conservação e temos também as reservas legais, né, dentro dos imóveis rurais aqui no estado de Mato Grosso, e somando tudo isso, nós temos aí cerca, aproximadamente, 60% de preservação. O grande desafio que eu vejo para Mato Grosso é você manter esses patamares. Comentei sobre isso essa semana no estúdio ao vivo, que é justamente assim, é um grande desafio, né? Como é que você mantém isso? Como é que se amplia a produção? Porque essa é uma coisa absolutamente vai ser encaminhada naturalmente, a produção precisa aumentar e é assim que funciona. Mas como é que aumenta sem desmatar um pé de árvore? Você sabe que nós temos no estado, até na época que eu estava como secretária, iniciou esse programa, essa estratégia que se chama Produzir, Conservar e Incluir, né, o PCI. É uma estratégia de Estado, construída a várias mãos, com setores também da iniciativa privada, com o terceiro setor, o objetivo era justamente nós criarmos um programa que nos permita produzir, né, ao mesmo tempo conservar e, ao mesmo tempo, incluir a população mais vulneráveis, né, os pequenos produtores, enfim. E essa é uma estratégia muito real. E ali você tem uma série de objetivos que o Estado pretende alcançar, do tipo, eu não me lembro mais os números, me desculpa, mas nós vamos transformar 6 milhões de hectares de áreas degradada pela pecuária em áreas produtivas. Hoje já se fala em 14 milhões ou 15 milhões de hectares que estão nessa condição, prontas para se transformar em áreas produtivas. Então, assim, eu fico muito impressionada de ver a capacidade da agricultura de produzir cada vez mais, né, no mesmo espaço territorial. Então, assim, há um incremento muito grande de tecnologia e de produção. E eu tenho percebido que a pecuária tem começado a seguir esses passos, o que é importante, porque a maioria das áreas degradadas estão nas áreas de pecuária, né? Então, essas áreas, elas precisam, sim, de fato, se reinventar, né? Nós precisamos produzir mais em menos espaço, né? Pôs-se o tempo da pecuária extensiva, que se colocava uma cabeça por hectare, né? Eu acho que a gente precisa dar fazer um semi-confinamento, um confinamento, tornar isso mais produtivo, transformar essas áreas degradadas, que nós temos muitas áreas degradadas no estado, ou subutilizadas, né? Ou abandonadas,
essas áreas, para evitar a abertura de novas áreas, né, a supressão de vegetação nativa, de novos desmatamentos, nós precisamos utilizar essas áreas, seja para a agricultura, seja pela pecuária. Então, nós temos assim um espaço ainda muito grande, né, para crescer sem desmatar. Né? Esse levantamento nos mostra isso, esse diagnóstico que foi feito para esse programa do PCI, né? E ele tem lá várias metas e vários objetivos muito factíveis. Né? Basta, evidentemente, né, o Estado investir nessa política de desenvolvimento sustentável. Esse programa tem sido um certo norte, né? Virou uma política de Estado mesmo, né? Existe toda uma preocupação dos governos, deste governo pelo menos, na sequência do governo anterior, de manter o PCI e de estruturá-lo melhor, enfim, de criar, até porque tem a visão econômica, né? Quer dizer, a questão não é só ambiental, a questão é bem econômica, talvez até fale mais alto, sobre certo aspecto, a questão econômica do que a questão ambiental. A gente vai a mais de um intervalinho, doutora, e volta já. Conto com você aí, hein? Não saia daí, volto já.